Agora sim, então, nono ano, bom dia a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Já começou aqui a gravação. A gente agendou esse encontro com vocês de 45 minutos, né? E o objetivo é a gente... Olá, bom dia. Quem foi que entrou agora? Eu não sei esse nome aí, quem é? A Luara entrou. Bom dia, Luara. Quem mais? Quem é GAN? GAN 2T. Ah, é o Gil, obrigada. Giovanni, quanto tempo! Então, vamos lá. O objetivo, então, desse encontro é a gente estar revisando todas as atividades que eu pedi para vocês fazerem até agora, né? E tirando dúvida de vocês, tá? Então, assim como apontando, né? Alguns detalhes importantes, assim, desses conteúdos que a gente trabalhou até agora, certo? Então, começando de trás para frente, né? Ou seja, da atividade dessa semana, a tarefa, de modo geral, era bem simples, né? 2 questões ali, objetivas. Essa semana, pela primeira vez, eu pedi para que vocês não me enviassem material algum, né? A responsabilidade. Olá, bom dia, Nicolas. Bom dia, Yasmin. Estava aqui conversando que hoje a gente vai fazer algumas revisões, certo? Então, revisão de tarefa, né? Dessa semana eram bem simples, vocês não precisam me mandar, mas é importante vocês fazerem, certo? 2 questões apenas objetivas. É muito importante que vocês assistam o vídeo também, né? A gente tem esse contato aqui online, vocês têm esse contato com vários professores, né? Com quase todos os professores, mas a gente, com todos os cuidados, está indo até a escola para fazer essas gravações, né? Então, inicialmente eu quero saber se tem alguma dúvida desse vídeo dessa semana. Vocês podem escrever aqui no chat, ou então ligar o microfone para fazer a pergunta, caso tenham, né? Bem, conforme eu falei logo no início da videoaula, né? A questão da revolução industrial, ou dessa evolução, né, de uso de máquinas e, consequentemente, de transformação da paisagem, né, que é o lugar de onde se extrai a matéria-prima, é um tema que a gente já viu lá no 8º ano. Eu sei que o professor André, de História, também trabalha esse conteúdo com vocês, né? É um conteúdo que é um marco, né, principalmente para a fase, marca uma das fases também do capitalismo, certo? E a gente vai trabalhar esse tema, esse capítulo do livro, acho que em 2 ou 3 videoaulas, certo? Caso alguém tenha, então, alguma pergunta, pode fazer aí, tá? O que é mais importante a gente considerar dentro da geografia, né, para esse tema? A questão de transformação da paisagem, certo? Ou seja, todo mundo sabe que a partir do momento que o artesanato ele é deixado de lado, né? Não deixado de lado, mas se faz menos artesanato e se opta pelas máquinas, né? Você tem um impacto maior na natureza, certo? Uma outra questão que é muito importante para a geografia são parênteses, né? Esse impacto na natureza, essas fábricas, essas indústrias, né? E grandes conglomerados, vocês já viram também no vídeo esse ano da história das coisas, né? E uma outra consequência, uma outra importância, um detalhe importante para quando a gente trabalha revolução industrial na geografia é a questão de condição de trabalho, né? A geografia, de modo geral, né, vai trabalhar a sociedade no espaço geográfico,
consequentemente, essa sociedade, ela sofre, né, e ela sofre, mas também conquista, né, muitos, muitas, muitos direitos trabalhistas ao longo do tempo, né, conquista, mas às vezes perde, enfim. Então, a condição do trabalho também é algo importante, bastante importante para a geografia, certo? Eu imagino, então, que esteja tudo claro. Se vocês não querem perguntar agora, tudo bem, vocês podem me mandar e-mail, né, falando, no minuto tal, prof, você falou uma coisa que não ficou clara para mim, ou você se confundiu, enfim, vocês fiquem à vontade para mandar esse e-mail para mim também, perguntando caso seja necessário. Tá legal? Na semana anterior, gente, eu pedi para vocês fazerem um cartaz. E não sei, eu imagino que alguns de vocês tenham tido dificuldade, né? E alguns não fizeram, né? Não entendi por quê. Se quiserem depois falar comigo, podem me mandar um e-mail, certo? Por que não está aparecendo? Eu estou querendo compartilhar aqui uma apresentação com vocês para a gente fazer junto. Mas o que eu queria rapidamente falar para vocês é o seguinte. Eu percebi que vários de vocês têm a. Vocês estão vendo uma apresentação, gente, na tela? O que aparece aí para vocês? Eu não estou muito acostumada com essa ferramenta aqui de. Estão vendo? Beleza. É a apresentação da Duda, né? Gente, eu mandei um e-mail para todos vocês, certo? Com a apresentação do Nicolas, que eu fiz essa adaptação, essa transformação, entre aspas, né? E aí agora eu só queria mostrar para vocês o seguinte: eu consigo trabalhar nos slides do PowerPoint, certo? Então aqui, a Duda, esse aqui era o primeiro slide da Duda, certo? E eu quero agora diminuir essa fonte aqui, vocês conseguem perceber que está no tamanho 60. O nome da letra dela é Verdana, né? E o tamanho dela é 60. E eu posso transformar esse tamanho aqui de letra. Eu posso mudar, escolher, transformar não, né? Então eu vou passar para 16, olha como ficou pequenininha, né? E eu vou colocar. É, os guri. Tá gravando, Thiago, não fala besteira. Eu sei.
Olá! Como assim a abelha sempre volta? Quem é a abelha, gente? Que papo doido é esse? Que música? Vocês também perderam a conexão de vocês? Então tá. Eu não sei até quando, até onde vocês viram, né, que eu estava numa outra tela, mas ficou alguma dúvida ficou alguma dúvida com relação ao que eu estava falando ali, gente? Da apresentação? Não, é que, é que a gente não apareceu direito, cortou no título. Você mostrou até o cartaz da Duda, a gente viu. Tá, beleza. Mas o que que eu. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Ah, entendi. Pessoal, o que está aparecendo para vocês? Está aparecendo o trabalho da Duda? Tcharam! Puxa, gente, eu não vou permanecer nessa ideia aqui. Depois, em sala, eu até posso fazer um dia lá com vocês, ou levá-los lá para a sala, para a biblioteca, né? Porque isso é só um detalhe, é muito simples, né? E eu acho que isso pode ajudar vocês a fazerem qualquer trabalho, né? Por exemplo, na época da faculdade, quando eu tinha que fazer banner assim, grandão, de 1,5 m por 90, e levar para algum congresso, eu fazia num slide, assim, de PowerPoint, e mandava imprimir numa gráfica grandão, assim, né, grandona. Então, é só uma questão de você organizar o tamanho do slide que você quer, que não é o caso de vocês aqui agora para o cartaz, porque esse cartaz, a princípio, vai só para o Facebook da escola, certo? E, é, e organizar o tamanho da fonte, tá? Percebam que quando eu alterei o tamanho da fonte, cabe mais coisa num slide, né? E eu posso diminuir a caixa de texto ou ir ali na aba inserir caixa de texto, que vai estar ali em cima, certo? Bem, essa é uma informação técnica, né? Não tem nada a ver com geografia, mas pode ajudar vocês em geografia em qualquer disciplina. Pessoal, como eu falei, né? Esse cartaz eu estou querendo colocar no Facebook da Escola Engenho. Então, caso vocês queiram mexer no trabalho que vocês fizeram, já me entregaram, né? E eu já avaliei e me mandar novamente até sexta-feira dessa semana, tá? Eu posso receber, caso vocês queiram melhorar, caso vocês queiram fazer algo diferente, tá? Sim, Arthur, já vi que você entregou. Tem poucas pessoas que não entregaram. Acho que a Yasmin, que ainda não pôde fazer, né? Giovanni, enfim. Matheus também não entregou ainda. Então, caso vocês queiram melhorar, não, é se vocês quiserem, tá, gente? Eu já dei aqui, já avaliei o que vocês colocaram, né? E, e como fizeram, tal. Sim, Luana, já anotei o seu. Mas se vocês quiserem melhorar, eu tô recebendo também, tá? Não é obrigada, tá?
E por que que eu pedi cartaz, né, para que vocês não precisassem fazer um texto, né? Nessa tarefa, pedi para que vocês pensassem também em alguma situação de bullying, de... Ai, só deixa eu avisar aqui a escola que eu já consegui. Pensassem numa situação de bullying, né? Ou seja, que é uma brincadeira, ou às vezes é uma mentira que criam, certo? E trouxe uma frase lá do tempo de um das pessoas responsáveis pela comunicação, né? No momento da ditadura de Hitler, né? Ou seja, de tanto a gente repetir as coisas, né? Repetir uma mentira até parece que ela é verdade. Ou seja, se vocês passaram, né, por alguma situação dessa na escola, vocês consequentemente sabem o quão traumático é isso, né? E o quão doloroso é isso, né? Por isso que eu pedi para que vocês pensassem apenas, não precisava dividir comigo, né? Teve gente que chegou a dividir, mas não era necessário, certo? E eu pedi para que vocês fizessem o cartaz no sentido de, primeiro, sensibilizar vocês a não passarem fake news, né? Ou a sempre, de fato, estar se certificando se a notícia é verdadeira, né? Para passar para frente. E o cartaz seria justamente para que vocês para que vocês pudessem orientar outras pessoas, certo? Então, assim que estiver pronto, né, assim que vocês, depois de sexta-feira, imagino que esteja lá no Facebook da escola, certo? Na semana anterior, a gente estava falando isso porque estávamos falando de comunicação no mundo inteiro, né? Então, na semana anterior, só deixa eu abrir aqui uma outra pasta, não preciso mostrar para vocês, mas de trabalhos que vocês fizeram, né? Na semana 3, eu pedi para vocês verem aquele vídeo, né, por onde vem a internet, né? Eu achei legal que foi novidade para a maioria de vocês, então, que bom que essa estrutura, né, agora vocês já sabem mais ou menos como acontece, né, e o quão complexo que é, na verdade, né? E para algumas pessoas eu cheguei a mandar uma notícia sobre os tubarões que mordem os cabos de fibra óptica, né? Então, essa é uma preocupação e, na verdade, imagino que nem todos vocês sabiam também, mas com alguns eu dividi essa notícia só para constar, certo? Teve alguma atividade que vocês gostaram mais? Teve alguma atividade que vocês tiveram dificuldade maior? Sem ser essa do cartaz, que várias pessoas entraram em contato? Eu acho que não, né? Eu quero aqui agora, na semana 2, então, a gente falou um pouquinho, eu mandei um resumo para vocês de 2 páginas, né? Falando sobre investimentos produtivos, né? E investimentos especulativos. Esse é um tema que não é fácil, né? E eu só gostaria que vocês pudessem, na verdade, né, soubessem diferenciar esses dois, né? Então, eu espero que tenha ficado claro, né, a questão de uns serem mais abstratos e os outros ser mais concreto, né? E daí sim responderam as perguntas, imagino que tenha ficado claro.
E na primeira semana, eu pedi daí um trabalho, cadê aqui? Na primeira semana, eu pedi inicialmente, né, para vocês me encaminharem o que já estava sendo feito do História das Coisas, né, do vídeo História das Coisas, era um trabalho em grupo, recebi da maioria de vocês, né, que mais? Depois eu pedi para vocês fazerem aquele trabalho do guarda-roupa, né, eu achei que foi bem interessante o que vocês apresentaram, e só chama atenção, né, para esse fato e essa necessidade de estar sempre pedindo para que vocês anotem a fonte de pesquisa de vocês, né? Pessoal, a condição dos trabalhadores, que muita gente colocou, né, lá nos últimos slides, né? Notícias que vocês trouxeram sobre isso, ou ainda a matéria-prima necessária para fazer essa mercadoria que está no guarda-roupa de vocês, eu sei que tudo isso vocês pesquisaram e muito no YouTube, ou, enfim, em algum canal. Então, é importante vocês trazerem a fonte, porque não foi algo que vocês criaram, não é um texto de vocês, né? Na verdade, até pode ser um texto de vocês, um resumo, né, que vocês fizeram com algo criado a partir de uma leitura, mas essa base, essa leitura é sempre importante tá nos slides de vocês, tá ali como a fonte, as referências, né, de leitura de vocês, certo? Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém sabe, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá, gente. Tive dúvida na atividade dessa semana, na segunda questão. Acho que não. Tá. Você quer tirar a dúvida, Luara? Quer ler pra gente? Ou eu posso ler aqui pra gente também? Da quinta semana, né? Questão 2, né? Quais as consequências visíveis na paisagem durante o processo da Revolução Industrial, né? Ou seja, quais são as consequências que a gente vê na paisagem, né? A gente vê que durante a Revolução Industrial, né, houve um planejamento e construção de cidades para os operários, tá? Gente, relembrando, né, com a Revolução Industrial, né, a gente sabe que finaliza o modo de produção, né, o feudalismo, na verdade, que é um modo de produção, né, onde eles tinham um contato intenso com a terra, onde eles viviam na terra do senhor feudal, né, e eles vão para uma outra área atrás, então, de uma vida melhor, certo? A gente sabe que isso é intenso, né, que isso acontece com muitas pessoas, tá? Então, essa primeira pergunta, essa primeira sentença aqui da questão objetiva, né, o planejamento e construção de cidades para operários, na verdade, não aconteceu o planejamento, né? Não deu tempo e, na verdade, não foi nem calculado, nem pensado que haveria essa necessidade de planejamento ou essa quantidade de operários que trabalhariam agora nessas indústrias que estavam se formando, né, que estavam sendo desenvolvidas, né. Vamos lá, a B, a sentença B, né. Haviam áreas comunais, áreas comuns, né, para todos plantarem os alimentos e criarem os animais? O que vocês acham dessa sentença? Gostaria que vocês ligassem o microfone para falar ou escrever aqui. Por que é falso, Vitor? Você que respondeu, Tiago. Pode escrever aqui no chat ou abrir o microfone para falar. Se foi por exclusão, para achar a verdadeira e deu? Vamos lá, Vitor. Tiago.
porque nem todos tinham esse direito de ter terras e plantar, enfim, porque estamos falando do êxodo do campo e ida para a cidade, isso não é muito comum. Tá. Sim, o que vocês responderam está certo, e acrescento também que, assim como a leitura daquele texto, daquele livro, né, O Capital para Crianças, gente, a condição de trabalho, eles trabalhavam 12, 14 horas por dia, né, então não se tinha mais esse contato com a natureza, com a terra, no caso, né, ou com os animais de maneira tão intensa, para que eles tivessem essa responsabilidade, né? Sim, havia o êxodo rural, né? Ou seja, a saída das áreas rurais e essa formação do que seriam as futuras cidades, né? Isso mesmo. Então tá falsa essa questão. Tá acompanhando aí, Luara? A C, concentração precária de habitações nas áreas próximas às fábricas. O que vocês acham dessa? Você acha que faz sentido essa, Luara? Você que respondeu aí, que tá acompanhando. Essa seria falsa ou seria verdadeira? C. Que na paisagem, então, se observava habitações, ou seja, casas precárias próximas às fábricas. Faz sentido isso? Sim, Tiago, é verdadeiro, tá? Isso mesmo, Vitor. É verdadeiro. É precário por quê? Porque você está numa condição de chegada numa nova paisagem, num novo espaço geográfico, né? Então, consequentemente, você precisa se adaptar e ter uma habitação do jeito que dá, na verdade, né? A questão D, necessidade de matérias-primas encontradas e exploradas localmente. Então, essa daqui, na verdade, ela também tá meio certa, né? Porque a gente sabe, sim, que a fonte de energia necessária era o carvão mineral, né? E que, sim, tinha lá. E a gente sabe que a indústria têxtil, ela foi a primeira indústria, né, que se desenvolveu. E a gente precisava da lã, né? A partir da lã, das ovelhas, se fazia o fio, né? Antigamente nas máquinas de fiar, né? Enfim, nas máquinas de fiar, hoje tem várias máquinas que fazem o fio, e, consequentemente, a trama dos fios, né? Que fazia, então, os tecidos e possibilitava a confecção de roupas, né? Qualquer confecção têxtil. Então, essa daqui pode ser considerada também como certa, né? Mas não é algo, não é uma consequência tão visível na paisagem, né? Bem, é visível na paisagem, sim, porque daí você tinha já a divisão de trabalho, né? Ou seja, as pessoas que trabalhavam nessa extração, então, do carvão mineral, né? E também da matéria-prima, da lã, com os animais. Para finalizar, então, a E, operários usufruindo do espaço urbano em seus momentos de lazer, né? Essa questão, a E também é errada, porque, na verdade, não tinha esse momento de lazer, como eu falei, voltando à condição de trabalho, né? Eram muitas horas por dia trabalhadas, né? Era o trabalho de adultos, de crianças, de homens e mulheres, certo? Isso, Luana, eles trabalhavam muito e não tinha nem essa ideia, né? Estava se construindo esse espaço urbano e se pensando nessa paisagem, nesses espaços e equipamentos onde poderia se ter lazer, tá? Então, seria isso, Luara, que fez a pergunta, né? Vocês podem responder a questão C e D, tá certo? Naquela... Imagina. Pessoal, alguém tem mais alguma questão? Então, gente, como eu falei, né, esse encontro
tinha o objetivo, né, da gente fazer essa revisão dessas tarefas, né, e tirar algumas dúvidas de vocês. Eu chamo a atenção das pessoas que estão devendo as atividades, né? Eu entendo que possa haver dificuldade com internet, com celular, com computador, né, laptop, não sei se todo mundo tem, tá? Mas, por favor, entre em contato comigo ou com a escola, né, com a Cíntia, com o André, coordenadores da escola, para que vocês possam explicar alguma situação particular de vocês, né? Giovana, eu estou sem nenhum material seu, né? Você já sabe disso. Se você tiver algum problema, por favor, fala comigo por e-mail, né? Porque é de uma maneira diferente, né? Mas vocês também vocês estão em aula, vocês também estão sendo, de uma certa forma, avaliados, né? Com todo o material que vocês enviam, encaminham para a gente, tá? Seria isso. Eu quero ressaltar só que ao longo dessas 5 semanas que a gente já vem trabalhando à distância, eu pude perceber uma melhora na organização de vocês, na autonomia de vocês também, de estarem justamente melhorando inicialmente, né, a apresentação dos trabalhos que vocês apresentam, certo? Eu acho que vocês vêm se organizando melhor, vocês vêm melhorando até caligrafia, né, para que quando tiram uma foto ou quando vocês escaneiam o caderno de vocês, né, as atividades, eu do lado de cá eu posso estar lendo, né, entendendo, compreendendo, então, a letra de vocês e a ideia de vocês, tá? Eu quero parabenizar todos vocês, na verdade, porque eu percebo essa melhora em organização, né, inclusive dos artigos, em caligrafia, os arquivos de vocês agora vêm com nome, né, vêm com o ano de vocês, então, é bem perceptível isso, né, e parabenizo vocês por isso, tá? Bem, esse encontro era isso, né, diferentemente de outros professores, eu não vou explicar, não expliquei e não... Na verdade, nem semana que vem, a princípio, eu pretendo explicar conteúdo para vocês aqui online, né, porque já tem essas aulas gravadas, né, mas sim, na semana que vem eu vou estar trazendo alguma atividade, algum texto para que a gente possa estar discutindo aqui. Daí sim, de uma maneira onde vocês ligam o microfone, onde vocês participem mais ativamente aqui do chat, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, podem fazer aí no chat ou ligar o microfone, tá? Senão a gente vai finalizando por aqui, certo? Obrigada, nono ano, bom dia para vocês. Pode ir saindo, se não tiverem mais nenhuma questão, eu vou finalizar aqui.